A nevasca uivava como um lobo faminto, engolindo o mundo em um manto branco de fúria impiedosa. João, encolhido contra o vento cortante nas encostas geladas da Serra da Estrela, sentia o último sopro de vida escapando de seus pulmões, o corpo tremendo não só pelo frio, mas pela traição que o havia lançado ali para morrer. Seus pais, em um surto de ódio cego ao descobrirem seu segredo, que ele amava como os homens dos poemas antigos, não como esperavam, o arrastaram para fora de casa em Covilhã e o abandonaram na estrada, gritando que ele era uma vergonha para a família, um pecado que o inverno português congelaria para sempre. Mas o destino, caprichoso como as curvas das montanhas, interveio quando faróis cortaram a escuridão como lâminas de esperança. Um carro de luxo, um Mercedes preto reluzente que parecia deslocado naquele inferno nevado, parou bruscamente a poucos metros. A porta se abriu, e um homem alto, de ombros largos e casaco de lã fina, emergiu contra o vendaval, seu rosto iluminado pela luz interna do veículo, olhos cinzentos fixos em João como se o mundo inteiro tivesse se resumido àquele momento. Meu Deus, o que aconteceu com você? Murmurou Ricardo, o bilionário de Lisboa que dirigia sozinho para escapar da pressão de sua vida de negócios, sem imaginar que aquela parada salvaria não só uma vida, mas reescreveria a sua própria. Ricardo Correia, aos 35 anos, era o epítome do sucesso português, fundador de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava do Algarve às ruas empedradas do Chiado, sua fortuna construída sobre visão afiada em noites insones. Mas naquela noite de dezembro, fugindo de uma reunião fracassada em Viseu, ele sentia um vazio que o dinheiro não preenchia, uma solidão que o levava a dirigir pelas estradas secundárias da Serra, onde o silêncio era seu único confidente. Ao ver a figura encolhida à beira da estrada, algo primal o impulsionou, ele correu, ignorando o frio que mordia sua pele, e envolveu João em seus braços, carregando-o para o carro como se carregasse um pedaço de sua própria alma perdida. Dentro do Mercedes aquecido, o ar morno envolveu João como um abraço proibido. Ele piscava devagar, os cílios grudados por cristais de gelo, tentando focar no rosto do estranho. Eles me deixaram lá, sussurrou, a voz rouca como cascalho. Porque sou diferente. Gay. Eles disseram que era melhor eu morrer do que envergonhá-los. As palavras saíram como confissão, pesadas, e Ricardo sentiu um aperto no peito, não de pena, mas de raiva justa contra um mundo que ainda julgava corações puros. Ninguém merece isso, respondeu ele, ligando o aquecedor no máximo e tirando o próprio cachecol para envolver o pescoço do rapaz. Você está seguro agora? Meu nome é Ricardo. E o seu? João, murmurou ele, os dentes batendo. Enquanto dirigia de volta para sua cabana particular na aldeia de Manteigas, um refúgio que raramente usava, mas que agora parecia predestinado, Ricardo ligou para seu assistente em Lisboa, pedindo suprimentos médicos e roupas quentes para serem entregues de helicóptero se necessário. A estrada era um labirinto de branco, mas sua mente estava clara, ele não deixaria aquele garoto sofrer mais. João, exausto, adormeceu contra o banco de couro, sonhando com toques que nunca tivera, com aceitação que lhe fora negada desde que, aos 15 anos, confessara a si mesmo o amor por um colega de escola em Covilhã, um amor que florescia em segredo até explodir em tragédia familiar. Ao amanhecer, a cabana de Ricardo, uma construção moderna de pedra e vidro, com vistas para os vales nevados, acordou com o cheiro de café forte e pão fresco. João acordou em uma cama king size, coberto por lençóis macios, o corpo dolorido mas vivo. Ele se sentou, confuso, e encontrou Ricardo na cozinha, de mangas arregaçadas, preparando um pequeno almoço. Bom dia, sobrevivente, disse o homem com um sorriso que iluminava seus olhos cinzentos, um sorriso que escondia as cicatrizes de sua própria juventude, quando, filho de um industrial conservador, escondera sua orientação sexual para herdar o império familiar. Coma. Você precisa de forças. João comeu devagar, cada garfada uma âncora à realidade. Eles conversaram um pouco no início, sobre o tempo, a serra, a beleza traiçoeira da neve portuguesa. Mas aos poucos, as barreiras caíram. João contou de sua infância em uma família de tecelões na Beira Baixa, onde o trabalho nas fábricas de lã era lei, e o amor, um luxo para os fracos. Meu pai sempre disse que homens de verdade constroem, não sonham, confessou. Quando ele encontrou minhas mensagens para o Miguel, um garoto da escola, foi como se eu tivesse traído a nação inteira. Lágrimas quentes escorreram, e Ricardo, sentando-se ao lado, pousou uma mão em seu ombro, um gesto simples que enviou faíscas de calor pelo corpo de João. Ricardo compartilhou fragmentos de si, como construir a sua fortuna aos 25, comprando hotéis falidos e transformando-os em oásis de luxo, mas como, no processo, perder amores fugidios por medo de escândalo. Eu vivo em um mundo de aparências, João. Em Lisboa, sou o solteiro bem-sucedido, o ícone dos negócios. Mas à noite, sozinho no meu apartamento no Bairro Alto, eu me pergunto se algum dia terei coragem de ser inteiro. Seus olhares se encontraram, um fio invisível tecendo-se entre eles, frágil mas irresistível. Naquele momento,
a cabana isolada pela neve tornou-se um casulo, onde o mundo exterior, com seus preconceitos e julgamentos, parecia distante como um eco. Os dias se fundiram em uma rotina gentil, caminhadas curtas pela neve, quando o sol rompia as nuvens, conversas ao redor da lareira sobre livros. João devorava essa de Queiroz, Ricardo preferia os poetas modernos como Sofia de Melo Brainer. João descobriu o jardim interno da cabana, onde orquídeas resistiam ao inverno, e Ricardo o viu rir pela primeira vez, um som que aquecia mais que qualquer fogo. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. João recebia mensagens de sua mãe, implorando perdão em nome da família, mas exigindo que ele mudasse para voltar. Eles querem que eu finja, Ricardo. Que eu seja o filho perfeito, casado com uma moça da vizinhança. O bilionário, vendo a dor no rosto do rapaz, sentiu uma fúria protetora crescer. Uma noite, durante uma tempestade que isolou ainda mais a cabana, Ricardo confessou seu próprio segredo, um amor de juventude, com um artista em Porto, terminado abruptamente quando a família descobriu e ameaçou deserdá-lo. Eu escolhi o dinheiro sobre o coração, João. E me arrependo todos os dias. As palavras pairaram no ar, e João, impulsionado por uma coragem nascida da gratidão, estendeu a mão, tocando a de Ricardo. Seus dedos se entrelaçaram, um gesto de vulnerabilidade que prometia mais, mas o telefone tocou, quebrando o encanto. Era o Conselho de Administração, exigindo sua presença em Lisboa para uma crise financeira. Ricardo hesitou, mas João insistiu, vá. Eu fico bem. Você me salvou, agora salve seu mundo. Enquanto Ricardo partia de helicóptero no dia seguinte, deixando João com suprimentos e promessas de retorno, o rapaz sentiu um vazio novo, não de frio, mas de ausência. Ele explorou a cabana, encontrando fotos antigas de Ricardo, um jovem sorridente em praias do Algarve, sozinho mesmo em multidões. Mas então, um envelope caiu de uma gaveta, cartas não enviadas, endereçadas a um querido Pedro, cheias de saudades e arrependimentos. João leu, o coração apertado, percebendo que o homem que o salvara carregava feridas tão profundas quanto as suas. Lá fora, a neve parou, revelando um céu estrelado, e João sussurrou para si, talvez possamos curar um ao outro. A volta de Ricardo a Lisboa foi um turbilhão de reuniões no coração financeiro da cidade, onde arranha-céus de vidro refletiam o Tejo como espelhos de ambição. Ele negociou fusões, cortou custos em hotéis de luxo em Sintra e Cascais, mas sua mente vagava para as montanhas, para o garoto de olhos castanhos que o fazia questionar tudo. Foco, Ricardo, repreendia-se, mas à noite, em seu loft minimalista no Chiado, ele sonhava com o toque hesitante de João, um calor que contrastava com o vinho tinto solitário em sua taça. Enquanto isso, em Manteigas, João se recuperava fisicamente, mas emocionalmente, as sombras do passado o assombravam. Ele ligava para amigos de infância em Covilhã, mas as conversas eram frias. Sua família está sofrendo, João. Volte e conserte isso, ignorando sua dor. Um dia, ousando sair mais longe, ele caminhou até a vila próxima, onde o mercado de queijos e enchidos fervilhava apesar do inverno. Ali, ouviu fofocas. Aquele Correia, o rico de Lisboa, tem uma cabana aqui. Dizem que é solteiro, mas quem sabe? João sorriu amargamente. Ninguém imaginava o quanto Ricardo era mais que um nome em jornais. De volta à cabana, João encontrou um presente deixado pelo mordomo de Ricardo, um laptop e livros sobre direitos LGBTQ+, em Portugal, incluindo histórias de ativistas como Luís Esparteiro. Ele devorou as páginas, sentindo uma faísca de empoderamento. Talvez eu não seja uma aberração, murmurou, escrevendo um diário pela primeira vez, entradas sobre gratidão por Ricardo, sobre o medo de se apaixonar por seu salvador, sobre o desejo de construir uma vida própria, talvez em Lisboa, longe das teias familiares. Ricardo retornou após 3 dias, o helicóptero aterrissando em um claro nevado, trazendo caixas de roupas novas para João e um jantar preparado por um chefe de estrelas Michelin. Saudade, disse ele simplesmente ao abraçá-lo, e João, curando, retribuiu, inalando o cheiro de colonia amadeirada misturada ao ar de cidade. Eles jantaram à luz de velas, falando de sonhos. João queria estudar arte em Lisboa, inspirado nas azulejos de Belém. Ricardo confessou o desejo de expandir seus hotéis para incluir retiros LGBTQ+, friendly, um passo arriscado em um país onde o progresso era lento apesar das leis progressistas. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta, inesperada no isolamento da serra. Era o inspetor local, alertado por uma denúncia anônima. Os pais de João haviam reportado um sequestro pelo estranho rico. Senhor Correia, precisamos falar com o rapaz, disse o oficial, olhos céticos varrendo a cabana luxuosa. João, pálido, negou tudo. Eu fugi, senhor. Eles me jogaram fora. Ricardo, com sua autoridade natural, mostrou documentos, provando que João era maior de idade e estava seguro. O inspetor partiu, mas o incidente plantou sementes de dúvida. Quem fizera a denúncia? Um vizinho fofoqueiro.
naquela noite, ao redor da lareira, a tensão explodiu em honestidade crua. Eu tenho medo, Ricardo, admitiu João, voz trêmula. Medo de que isso seja um sonho, e eu acorde de volta na rua, sozinho. Ricardo puxou para perto, não como salvador, mas como igual. Não é um sonho. É o começo. Mas eu também tenho medo, de te machucar com minha vida pública, de escândalos que poderiam destruir você antes de te construir. Seus lábios se roçaram em um beijo casto, cheio de promessas não ditas, selando um pacto silencioso contra o mundo. Os dias seguintes foram de exploração mútua, eles esquiavam nas pistas suaves de manteigas, rindo de quedas desajeitadas, e visitavam a aldeia de Folgozinho, onde contos folclóricos de lobisomens e amores proibidos ecoavam as suas próprias histórias. João desenhava retratos de Ricardo, capturando a vulnerabilidade por trás da fachada confiante, e o bilionário, tocado, pendurou-os nas paredes da cabana. Mas sombras se aproximavam. Ricardo recebeu um e-mail de seu advogado, alertando sobre uma investigação sutil de seus concorrentes, que farjavam fraquezas pessoais para minar sua reputação. João, por sua vez, confrontou o passado ligando para sua mãe. Eu te amo, mãe, mas não posso fingir quem sou. A resposta foi um choro misturado a culpa. Seu pai está doente, João. Venha para casa, por favor. Ele hesitou, o laço sanguíneo puxando como correntes, mas Ricardo aconselhou, vá, mas vá inteiro. Mostre a eles o homem que você se tornou. Assim, eles partiram para Covilhã, o Mercedes cortando a neve derretida, um teste de fogo para sua frágil conexão. Em Covilhã, a cidade das lãs e das neblinas, a casa familiar era um casarão de pedra sombria, e quando memórias de infâncias felizes agora manchadas. Os pais de João o receberam com abraços frios, o pai curvado pela doença, um enfisema agravado pelo stress, a mãe com olhos inchados. Filho, perdoe-nos, implorou ela, mas o pai, rouco, murmurou, isso é fraqueza, João. Homens da nossa linhagem não. Ricardo, ao lado, interveio calmamente, senhor, amor não é fraqueza. É o que nos faz humanos. O jantar foi tenso, palavras cortantes sobre tradição e pecado, mas João defendeu-se pela primeira vez, voz firme, eu sou gay, pai. E estou vivo por causa de Ricardo. Ele me viu quando vocês me cegaram. A noite terminou em lágrimas e promessas vazias, mas algo mudara, uma rachadura na armadura familiar. De volta à estrada, João chorou no ombro de Ricardo, obrigado por estar lá. Você me deu coragem. O bilionário, dirigindo sob estrelas, sentiu o peso de responsabilidade crescer, mas também uma alegria profunda. Em Lisboa, ele planejava o próximo passo, matricular João na universidade, integrá-lo à sua vida. Mas o destino, sempre traiçoeiro, reservava uma reviravolta, um ex-amante de Ricardo, invejoso e vingativo, surgira das sombras do passado, pronto para expor segredos que poderiam destruir tudo. Lisboa os recebeu com o bulício eterno do Tejo, onde gaivotas gritavam sobre tramos amarelos e o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal marinho. Ricardo instalou João em um apartamento modesto mas elegante no Bairro Alto, perto de sua própria residência, pagando a matrícula na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Aqui, você pode ser quem quiser, disse ele, ajudando a desempacotar caixas de tintas e telas. João, olhos brilhando, abraçou impulsivamente, com você ao lado, eu acredito nisso. Os primeiros meses foram um vórtice de descobertas. João mergulhava em aulas de desenho, inspirado pelas ruas labirínticas do Alfama, esboçando casais entrelaçados em azulejos imaginários. Ricardo, ocupado com a expansão de sua rede hoteleira, um novo resort eco-friendly em Óbidos, encontrava tempo para jantar surpresa em tascas escondidas, onde fado tocava lamentos de amores perdidos que ecoavam seus corações unidos. Sua relação florescia em gestos sutis, uma mensagem de bom dia com foto do nascer do sol sobre o castelo de São Jorge, uma mão entrelaçada durante caminhadas no Jardim da Estrela. Mas o paraíso lisboeta tinha espinhos. João enfrentava olhares em sala de aula, um colega conservador, filho de políticos, sussurrava o pupilo do bilionário gay, e Ricardo lidava com artigos velados na imprensa econômica, insinuando distrações pessoais em sua vida impecável. Então, o ex-amante surgiu, Miguel, o artista de Porto que Ricardo abandonara anos antes, agora um escultor em ascensão com rancor fermentado. Ele enviou uma mensagem, vejo que encontrou um novo brinquedo. Cuidado, ou eu conto ao mundo como você quebra corações. Ricardo confrontou Miguel em um café no Rossio, o ar carregado de tensão. Foi há 10 anos, Miguel. Eu era jovem, pressionado pela família. Deixa o passado. Mas Miguel, olhos flamejantes, riu amargamente, você me usou para se sentir vivo, depois me descartou como uma obra falha. Agora, com esse garoto inocente, você vai aprender o que é dor. Ele partiu, deixando uma ameaça velada,
e Ricardo voltou para João com o coração pesado, omitindo os detalhes para não semear medo. João, alheio, prosperava. Ele expôs seus primeiros desenhos em uma galeria pequena no Cais do Sodré, retratos de casais LGBTQ mais inspirados em sua jornada. Ricardo compareceu, orgulhoso, comprando a peça central, um esboço deles dois na serra, abraçados contra a neve. A noite terminou em comemoração no Terreiro do Paço, fogos de artifício iluminando o céu, mas um telefonema de Covilhã interrompeu. O pai de João piorara, e a mãe implorava sua presença. Vá sozinho dessa vez, sugeriu Ricardo. Mostre que sua força é sua. Em Covilhã, João encontrou o pai acamado, o quarto cheirando a remédios e lã úmida. Eu errei, filho, murmurou o homem, voz fraca. Medo de perder você para um mundo cruel, mas fui eu cruel. Lágrimas fluíram, um perdão hesitante nascendo, e João perdoou, não esquecendo, mas liberando. De volta a Lisboa, ele contou tudo a Ricardo, que o ouviu em silêncio, depois confessou, eu também tenho fantasmas. Um ex que pode nos machucar. Pela primeira vez, João viu medo nos olhos do bilionário, e em vez de recuar, ele o abraçou, enfrentamos juntos. A crise eclodiu em uma festa de gala no Hotel Ritz, onde Ricardo anunciava parcerias. Miguel apareceu, embriagado, confrontando publicamente, diga a eles, Ricardo. Diga como você abandona quem ama. O salão murmurou, flashes de câmaras piscando, e João, convidado como amigo, assistia horrorizado da mesa. Ricardo, pálido, puxou Miguel para um canto, mas o dano estava feito, manchetes matinais gritavam, escândalo no Império Correia, bilionário e segredos do passado. Ações caíram, acionistas pressionaram, e Ricardo se isolou, duvidando de si. João, ferido pela exposição repentina, confrontou no loft, porque não me contou. Eu pensei que éramos iguais nisso. Lágrimas e gritos encheram o ar, um conflito nascido de amor não dito. Eu queria te proteger, rebateu Ricardo. Você é jovem, tem um futuro, eu sou o monstro que atrai tempestades. João partiu, correndo pelas ruas chuvosas de Lisboa, para o apartamento, questionando se o conto de fadas era só ilusão. Mas no coração da noite, uma batida na porta, Ricardo, encharcado, com um buquê de flores silvestres da serra. Eu te amo, João. E lutar por nós vale qualquer preço. Eles se reconciliaram em um abraço sob a chuva, mas o teste maior viria. Os pais de João, lendo as notícias, viajaram a Lisboa, exigindo uma reunião. Ele está nos arruinando, disse o pai, recuperando forças. A confrontação no restaurante do hotel foi um furacão emocional, acusações de influência maligna, defesas apaixonadas de João. Ricardo me salvou, pai. Ele me mostrou que amor vence ódio. Ricardo, calmo, ofereceu, dê-nos uma chance. Não como intrusos, mas como família. O perdão veio devagar, uma trégua frágil, mas o verdadeiro vilão emergiu. Miguel, aliado a um rival de negócios de Ricardo, vazara documentos falsos sugerindo lavagem de dinheiro, misturando o pessoal ao profissional. A polícia invadiu os escritórios, manchetes explodiam, e Ricardo enfrentava prisão iminente. João, em pânico, usou suas conexões novas, professores da universidade com laços políticos, para investigar, descobrindo a falsificação. Em uma reviravolta dramática, ele confrontou Miguel em seu ateliê em Belém, gravando a confissão. Eu queria te destruir como você me destruiu. Com a prova em mãos, João salvou Ricardo, entregando-a ao advogado. O bilionário, absolvido, olhou para ele com olhos novos. Você me salvou 2 vezes agora. Quem é o herói aqui? Seu amor, testado pelo fogo, emergiu mais forte, uma parceria de almas entrelaçadas. Mas o clímax se aproximava, uma manifestação anti-LGBTQ+ em Lisboa, inflamada pelas notícias, ameaçava a comunidade que eles agora representavam. A primavera irrompeu em Lisboa com azulejos reluzentes sob o sol, mas o ar carregava tensão como nuvens de verão. Ricardo e João, agora abertamente um casal, fotos discretas em revistas sociais os rotulavam de O Poder que Herde de Lisboa, planejavam um evento, um gala beneficente em seu hotel no Chiado para apoiar abrigos LGBTQ+ na Serra, homenageando a jornada de João. Convites foram enviados, incluindo para os pais dele, um gesto de ponte. Eles virão, disse João, otimista, enquanto pintavam mural no lobby, cenas de amor resiliente inspiradas em Camões. Mas Miguel, derrotado mas não quebrado, uniu-se a radicais online, espalhando ódio em fóruns sombrios. O bilionário corrupto e seu brinquedinho vão cair, postava ele, inflamando uma marcha de protesto programada para o dia do gala, com cartazes de tradição portuguesa não aceita pecado. A polícia alertou Ricardo, que hesitou em cancelar, não podemos nos esconder. Isso é maior que nós. João, lembrando sua nevasca, concordou, vamos enfrentar. Pela comunidade.
Os preparativos foram febris, João coordenava artistas locais, Ricardo doava lucros para causas. Uma noite, em um ensaio de fado no evento, uma cantora idosa, com voz rouca de anos de luta, dedicou uma canção a eles, Amor em Tempos de Ódio, e lágrimas escorreram. Mas o conflito interno surgiu, Ricardo recebeu uma oferta de seus acionistas conservadores, termine isso publicamente, e esquecemos o escândalo passado, uma tentação que o atormentou. Ele confidenciou a João, eles querem meu silêncio. Mas eu não posso te perder. João, ferido pela dúvida implícita, revidou, então prove. Escolha nós, não eles. A discussão escalou, ecos de inseguranças passadas, João temendo ser o fraco, Ricardo o egoísta, terminando em portas batidas. Sozinho, João vagou pelo Tejo ao amanhecer, questionando se o amor suportava tanto peso. Um encontro casual mudou tudo, um grupo de ativistas jovens, amigos de sua galeria, o convidou para uma vigília pré-protesto, onde ele falou pela primeira vez publicamente, eu fui deixado para morrer por ser quem sou. Mas o amor me ressuscitou. Lutem comigo. Ricardo, lendo a notícia em seu tablet durante uma reunião, sentiu orgulho e culpa. Ele renunciou à presidência temporariamente, nomeando uma CEO interina, e correu para João, encontrando-o na vigília. Eu escolhi, disse, ajoelhando-se na grama úmida do terreiro do Paço. Você. Nós. Para sempre. O beijo que se seguiu, sob olhares de câmaras amigáveis, viralizou, transformando o ódio em esperança. O dia do gala chegou como um furacão. A marcha anti chegou cedo, gritando slogans medievais diante do hotel, barreiras policiais contendo a multidão. Dentro, o salão reluzia com lustres de cristal, mesas adornadas com flores da serra, celebridades portuguesas, atores de Amor de Perdição, adaptado, músicos de fado moderno, misturando-se a sobreviventes de histórias como a de João. Os pais dele apareceram, hesitantes, mas presentes, o pai apertando a mão de Ricardo, cuide dele como eu falhei. Então, o caos, infiltrados da marcha arrombaram uma entrada lateral, jogando tinta vermelha em paredes, gritando insultos. João, no palco iniciando seu discurso, esta noite, celebramos não o sofrimento, mas a vitória do coração, foi empurrado, caindo em meio à confusão. Ricardo, do camarote, pulou a grade, lutando através da multidão para alcançá-lo, socos trocados em fúria protetora. A polícia interveio, mas o dano era emocional, um ativista ferido, pânico no ar. No hospital, João com um corte superficial, mas o espírito abalado, confrontou Ricardo, isso nunca acaba, não é? O ódio nos segue. O bilionário, com um olho roxo, respondeu, não. Mas nós somos mais fortes. Veja, sua família está aqui, a comunidade se une. De fato, os pais esperavam no corredor, a mãe abraçando João, você é nosso orgulho, filho. Desculpe pelo tempo perdido. O pai, lágrimas nos olhos, acrescentou, eu vi o vídeo. Você é corajoso. Como seu salvador. A notícia da briga virou o jogo, mídia progressista enalteceu a resiliência, doações explodiram, e Miguel, exposto como instigador, foi preso por incitação. Ricardo e João emergiram como ícones, mas o verdadeiro alto era íntimo, de volta ao apartamento, sob estrelas vistas da varanda, eles trocaram votos não oficiais. Eu te amo além das neves e das cidades, disse João. E eu, além das fortunas e das quedas, rebateu Ricardo. Seu amor, forjado em fogo, prometia a eternidade. Mas uma surpresa final aguardava, João descobriu estar grávido de ideias, uma gravidez metafórica, um livro sobre sua jornada, com Ricardo como coautor. Juntos, eles viajaram de volta à Serra da Estrela, no verão, onde flores silvestres brotavam onde outrora houvera só gelo. Ali, em uma clareira, plantaram uma árvore, símbolo de raízes novas. O ciclo se fechava, mas a história, como o Tejo, fluía para frente, cheia de possibilidades. O verão na Serra da Estrela era um milagre de verdes contrastando o branco invernal, pastagens onde ovelhas tilintavam sinos e riachos cantavam hinos antigos. Ricardo e João retornaram à cabana para uma pausa, deixando Lisboa e suas demandas para trás. João, agora com 19 anos, equilibrava estudos e o livro em progresso, das neves ao coração, um testemunho cru de rejeição e redenção. Ricardo, aliviado da pressão corporativa, dedicava-se a consultorias, mas seu foco era João, caminhadas que viravam confissões, noites de estrelas onde mãos traçavam constelações na pele um do outro, toques de ternura pura. Entretanto, o passado teimoso sussurrava. Os pais de João, mudados mas frágeis, convidaram-nos para um churrasco em Covilhã, um gesto de normalidade. A reunião foi tensa no início, o pai tossindo, evitando olhares diretos para Ricardo, mas evoluiu para risos sobre anedotas de infância, a mãe servindo bacalhau à brás com histórias de tecelagens.
Vocês dois parecem felizes, admitiu o pai, um elogio relutante que aqueceu o ar. João, emocionado, viu neles não perfeição, mas esforço, uma lição de perdão como processo. De volta a Lisboa, o livro ganhou tração. Um editor no Porto o viu como best-seller, propondo turnê. Mas uma reviravolta veio de onde menos esperavam. Um primo distante de João, invejoso da atenção midiática, espalhou rumores em redes sociais, alegando que a história era exagerada para fama, reabrindo feridas. Comentários venenosos inundaram as caixas de entrada, falso, como todos eles, e João, vulnerável, duvidou, e se eles tiverem razão? E semeador for só drama? Ricardo, vendo o rapaz se retrair, organizou uma surpresa, uma viagem ao Algarve, para as praias douradas de Lagos, onde o mar lavava impurezas. Em uma caverna marinha, e quando ondas, ele leu trechos do livro para João, sua voz é verdade, amor. Não deixe sombras apagá-la. Eles nadaram nus no crepúsculo, inocente, libertador, emergindo renovados. João voltou à escrita com fúria, adicionando capítulos sobre amizade que era, inspirado em aliados da universidade. O outono trouxe o lançamento, Uma Noite no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, lotada de rostos ansiosos. João leu o prólogo, a nevasca, o carro parando, voz tremendo mas forte, e Ricardo, na primeira fila, aplaudiu mais alto. Vendas dispararam, mas o clímax veio em uma entrevista na RTP. O primo apareceu como família prejudicada, acusando falsidade ao vivo. O estúdio congelou, mas João, olhos firmes na câmara, rebateu: minha história é real porque sobrevivi. E sobrevivemos juntos. O primo, exposto, recuou, e a audiência aplaudiu, transformando crise em triunfo. Agora, com sucesso, veio o teste de generosidade. Doações do livro financiaram um centro LGBTQ+ em Manteigas, batizado Refúgio da Estrela. A inauguração foi uma celebração, fado, queijos locais, discursos de ativistas. Os pais de João cortaram a fita, um gesto simbólico, e Ricardo sussurrou a ele: você construiu isso. Eu só parei o carro. Mas uma sombra final pairava, saúde de Ricardo, um check-up revelando estresse crônico, um lembrete de mortalidade. João, intuitivo, planejou uma pausa, um retiro em Sintra, entre mitos e névoas. Ali, em um palácio de contos de fadas, eles confrontaram medos, envelhecer juntos, legados além do dinheiro. Quero filhos um dia, talvez a adoção, confessou João. Ricardo, tocado, prometeu: construiremos uma família, não de sangue, mas de escolha. Seu amor, maduro agora, tecia planos, viagens a Évora, vinhedos no Douro, uma vida entrelaçada. O inverno retornou, nevasca leve salpicando a serra, mas sem terror. Eles visitaram o local onde Ricardo encontrara João, deixando uma placa: aqui, o amor venceu o frio. De mãos dadas, olhando o horizonte, souberam que sua história, cheia de giros e quedas, era só o começo, um épico português de corações indomáveis. Anos se passaram como páginas viradas em um livro antigo, mas o capítulo de Ricardo e João pulsava vivo, evoluindo com as estações da vida. Aos 22, João era um artista reconhecido, suas exposições em galerias de Lisboa e Porto misturando neorrealismo com toques queer, inspirando jovens como ele outrora fora. O livro, Das Neves ao Coração, virara referência em estudos de gênero na Universidade de Coimbra, e o centro em Manteigas abrigava dezenas, um farol contra o isolamento rural. Ricardo, aos 38, reinventara-se, semi-aposentado, focava em filantropia, expandindo hotéis inclusivos pelo país, um em Faro para retiros trans, outro em Évora para famílias diversas. Sua fortuna, agora partilhada, financiava bolsas para artistas LGBTQ+. Eles moravam em uma casa restaurada no Príncipe Real, paredes cobertas de azulejos personalizados por João, jardim com oliveiras centenárias onde jantares com amigos ecoavam risos. Mas o conflito, como o fado, sempre retornava em tons menores. Uma oferta veio de Hollywood, adaptar o livro para cinema, com astros internacionais. É uma chance global, disse o produtor em um café no Chiado. João hesitou, minha história exposta para o mundo, novamente. E Ricardo, protetor, apoiou, só se você quiser. Mas imagine, inspirar além de Portugal. A decisão dividiu-os, João via a oportunidade de advocacy, Ricardo temia perda de privacidade, revivendo o escândalo de Miguel. Discussões acaloradas encheram noites, João acusando: você ainda me protege como uma criança da nevasca. Ricardo, ferido: eu protejo nós, o que construímos. A ruptura veio em uma viagem a Paris para negociações, João ficou em Lisboa, mergulhando em rascunhos do roteiro, enquanto Ricardo negociava cláusulas de sensibilidade. Sozinho no Sena, ele percebeu: o medo era dele, não de João.
Voltou com flores de um machê e uma proposta: façamos juntos. Eu produzo, você supervisiona. O filme, Nevasca de Amor, filmado parcialmente na Serra da Estrela, trouxe novos giros. Um ator principal, Alquier, confidenciou lutas semelhantes, forjando amizade com João. Mas durante as filmagens, um acidente, um carro de cena derrapando na neve falsa, evocou memórias traumáticas, João congelando em pânico. Ricardo, no set, o levou para fora, revivendo seu resgate, lembra. Eu parei o carro. E pararia 1000 vezes. A cena, incorporada ao filme como metáfora, tornou-se icônica. O lançamento em Cannes foi um redemoinho, palmas de pé, prémios para roteiro original. Mas o alto emocional veio em casa, em Covilhã, onde os pais de João, agora avós honorários, assistiram à premiere local. O pai, saúde frágil mas espírito forte, sussurrou: você nos ensinou a amar, filho. Lágrimas fluíram, um ciclo completo. Agora, com o filme um sucesso, veio a surpresa, a adoção. Eles acolheram Tomás, um menino de 10 anos de um orfanato no Alentejo, órfão por preconceitos familiares semelhantes aos de João. A chegada foi caótica, noites sem sono, risos em bagunças, mas transformadora. Ricardo, o bilionário estoico, aprendeu a construir fortes de areia no Tejo. João, o artista, desenhava sonhos para Tomás, ensinando que amor não tem gênero. Um último conflito testou-os, uma lei conservadora proposta no Parlamento, ameaçando fundos para centros LGBTQ+. Ricardo testemunhou em Bruxelas, João liderou protestos em Lisboa, Tomás segurando uma placa: família é amor. A mídia os uniu como o casal que mudou Portugal, e a lei caiu, vitória coletiva. Na véspera de Natal, de volta à cabana da Serra, neve suave caindo, eles sentaram à lareira, Tomás dormindo no colo de João. Da nevasca ao lar, murmurou Ricardo, beijando a testa dele. João sorriu, e além. Para sempre. Sua história, um tapete de fios tecidos em dor e luz, continuava, um testamento ao poder do amor que para carros na escuridão e ilumina mundos inteiros.